Pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso programa semanal Geraldinos. Tamo junto, galera. É nóis. Boa noite, galera. Um prazer a todos. Juan, é nóis. Prazer, Matheus Ferreira, mais conhecido como Gordo. Ó, tem mais um escondidinho ali, ó. Dá uma alô pra cá, Ei, Jason. Pessoal, esse programa nosso aqui a gente vai debater tudo sobre futebol, tudo que acontece no mundo do esporte. Então, nosso programa inicial, a gente vai estar falando sobre o Campeonato Brasileiro. Primeiramente, o nosso foco vai ser o Campeonato Brasileiro. E, primeiramente, a primeira pauta de hoje é o Ramires. Contratação do Palmeiras aí, nova contratação do Palmeiras. O que vocês acham aí dessa contratação? Alguma coisa? Bom, boa noite a todos. Na minha opinião, o Ramires foi uma oportunidade de negócio que o Palmeiras teve. Rescindiu o contrato na China, jogador livre no mercado, o Palmeiras foi, aproveitou, contratou o cara. Espero que ele mantenha o bom futebol que ele apresentou no Chelsea, aqui no Brasil. O Ramires, pra mim, foi uma boa contratação. Jogou bem pelo Chelsea. Não sei como estava na China. Eu achei que foi um jogador que o Palmeiras foi bem investir na contratação dele. Não, eu tô aqui, mas eu vou falar. Pô, a gente tem exemplos de nego que chegou da China aí que não tá jogando merda nenhuma, velho. Alexandre Pato chegou, ou melhor, ainda não chegou. Mas eu acho que o São Paulo que não... Cara, não encaixou eu também tenho com o o mesmo Pato, né? pensamento, que o Geis. Eu acho que pelo plantel que o Palmeiras tem hoje, eu acho que é um jogador desnecessário. O próprio Hernanes, chegou, ninguém sabe pra que Mas veio assim, até agora. Querendo ou não, a liga chinesa é bem abaixo do... É muito fraco, Sim, muito fraco. Bem abaixo Mas do nível o até do Brasil, mano. O próprio Thiago Santos é muito contestado no Palmeiras, né? Pode ser que quando o Felipe Melo não puder jogar, tiver suspenso, é um Ramires que entra. Eu não sei o que o Felipão pensa. O Felipão confia muito no Ramires. Ou gosta se do conseguir juntar os dois, né? O Felipe Melo e o Ramires. Mas e o Bruno Não, mas aí Henrique, você pra mata onde o meio vai de isso? campo, dois negulentos pra arregaçar, Mas e aí, velho. o Bruno Henrique? Não, O cara tem então, 32 anos já, eu- jogando na China. Velho, tá aí o Hernanes pra provar. O Hernanes também tem uma idade avançada, chegou da China, chegou todo zoado. e o Hernanes Até hoje o São Paulo não conseguiu e o colocar o Hernanes cara em hoje, condição além de jogar. tudo isso, além desse problema, ele tá tendo problema com a família. Porque ele tá então, longe dos é. filhos, tá longe do filho. Então, mas Ele tá morando lá ainda. é que o Felipe comentou, o Bruno Henrique não sai do time hoje jogando o que tá jogando. Eu acho que o meio de campo do Palmeiras, o volante titular, é Bruno Henrique e Felipe Melo. Então, Mas o Ramires é um suposto... você acha que um jogador desse... desse porte aí, ele vem pra ser banco? Ah, cara, eu acho que vem. Então, mas Hoje ele- vem. Mas ele vai querer, será? O Palmeiras tá pegando o jogador aí pra não deixar outros clubes pegar, né, mano? É. Então, eles fizeram certo. Eu acho que é um baita jogador. Se conseguir jogar o que ele apresentou, o futebol dele no Chelsea, acho que vai dar uma boa assim pro Palmeiras. Dizem que Não a sei Roma, como que ele tá, né? dizem que a Roma tem interesse no Bruno Henrique. É. Quem sabe acontecer também. Do jeito que tá jogando, deve vir pro Independente se o custo-benefício do Ramires pode ser baixo para a venda do Bruno Henrique. de 800 mil repente, por mês pode salário ser. do Ramires. 800 mil. Então, não é um salário baixo. 800 mil por mês. É, 1 milhão e meio de luva. Hoje não tem como deixar o Tá, Bruno salário não Henrique. quer dizer nada, gente. Pará ganha 400 conto, velho. O que o Pará joga pra É, A Marta ganha mesmo. exatamente, o Pará é um dos assuntos da nossa pauta também, porque o Pará hoje no Flamengo ele vai perder lugar. Com certeza. Porque hoje o Flamengo tem uma contratação aí de peso, que eu acho que de todas do Flamengo, eu acho que deva ser a maior. Eu acho que para esse ano, eu acho que de todas, eu acho. Não, mas aí é só, aí que a gente tem que esperar um pouco pra falar isso, porque é o seguinte, há rumores de que o Flamengo já está acertado com o Pedro do Fluminense. Se o Flamengo conseguir trazer o Pedro do Fluminense, meu irmão, segura os caras. E também a informação que você tem sobre o Arana também, É boa, é quente. que o Flamengo Ele acertou o salário, tá, que ele é Arana, interessado no E Arana ele tá também. procurando também casa no Rio pra morar lá. Sinceramente, dinheiro jogado fora. Eu acho que no momento não seria uma boa contratação, uma aquisição do Flamengo não, cara. Eu acho que o lateral esquerdo, o Renê e o Trauco dá conta, não precisava. Eu acho que principalmente o Trauco. Eu não gosto do René. Mas eu O acho problema do Trauco é que ele é a Avenida Trauco, né? eu acho que não, sobe, mas eu acho que o René é se uma você coisa for pensar, eu tenho que gastar um dinheiro com o Guilherme Arana, mas eu tenho o René e tenho o Trauco.
Então eu acho que... Então você não tem ninguém, né? Mas eu acho que de repente... Você tem acho René e melhor você você tem pensar troca, no então você não Pedro. tem ninguém. É melhor você pensar num Pedro. Eu acho que a prioridade do Flamengo era o Rafinha, conseguiu já. Eu acho que agora... Ah, mas eu não vejo o Flamengo necessitando de atacante, velho. Eu também não. Mano, os caras tem Bruno Henrique, os Vitinho. caras tem Gabigol, os caras tem Vitinho. Beleza, você pode até É falar, que mano, o mas não, tem o não tem garoto ninguém tem o garoto voando. lá da base, o Lincoln. Não tem ninguém voando. Mas, meu, Gabigol é competente, o próprio Lincoln é um bom Porra, jogo- e com um o meio bom que eles têm ali, centroavante. os atacantes não precisam nem fazer muito esforço também, né? Não. Pô, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, quem mais o quê? O Elars. Não, então, o mas Cantivar. aí eu entra outra situação. Se você consegue trazer um cara que é goleador com esse meio de campo que os caras têm, o cara se consagra. É o que aconteceu, por exemplo, no Santos lá na época de Diego Robinho. Tinha um puta meio de campo, o Ganso voando, na época do Ganso e do Neymar. O Ganso voando e, meu, o Ganso entregava a bola, caía no pé do Neymar, o Neymar guardava todos, velho. Não só o Neymar, o André, o Wesley. Não, sim, todo aí, mundo. por exemplo, o Ganso foi pro Zé São Love. Paulo. O Ganso foi pro São Paulo. O ataque do São Paulo tava com Ademilson, Aloísio, só nego caneludo. Mas o Aloysio ainda fazia os golzinhos. Ah, Aloísio fazia, mas o Ademilson, Ademilson? pelo amor de Deus, filho. No jogo contra o Atlético Mineiro, 15 minutos era pra estar 3x0 pro São Foi Paulo. O pra Ademilson pular, perdeu né, 3 pra gols. No mínimo, no mínimo. Mas eu acho que é uma discussão interessante hoje. Cara, eu vendo assim, eu acho que o Flamengo precisa de mais um lateral direito. Pará e Rodinei é ruim demais, fraco. Cara, eu acho que... Mas agora você tem o Rafinha. Acho que você tem o Rafinha Sim, agora, mas aí pra cara. substituir o Rafinha. Coloca o Pará. Ô, louco, mas Ah, tem você- 4 lateral direito no plantel. É Dispensa. demais. É. O Santos quer o Rodinei. Negocia Aí. o Rodinei com o Santos. Pega outro mal Mas eu menos acho ali. que Não, o Rodinei não fica no Flamengo. Eu acho que o Rodinei, acho que logo ele vai arrumar um clube de Mas Série A aí e vai... eu ouvi uma notícia que o Rodinei ganhou a vaga do Pará. Pra ser o segundo lateral direito do Que é, também Flamengo. é essa. Não, Ele vou ganhou dar o Pará, a vai vaga do rodar. Pará. E hoje também no mercado, eu acho que aqui no mercado mundial, eu acho. Lateral direito hoje é complicado. Tá complicado. É, tá em Nossa, escassez. difícil você citar aí uns 5 hoje que esteja assim, voando. Esteja Tá num escasso. ótimo momento. Digo lateral brasileiro. Acho bem difícil. E eu acho que com essa discussão também, interessante seria a gente comparar aí um Palmeiras e Flamengo, porque eu acho que é as duas potências do Campeonato Brasileiro hoje. Sim. Eu acho que tem algum outro Não. time ali comendo por fora. Cruzeiro aí tava, mas com esse problema judicial aí e tal. Quem você acha que hoje tá mais balanceado, Palmeiras ou Flamengo? Cara, se você for olhar por jogadores estrelas, o Flamengo tem mais. Eu acredito que a qualidade do Flamengo, se for pegar individualmente, é melhor. Agora, no conjunto total, o Palmeiras é O mais Palmeiras forte. leva. Você acha que o Palmeiras Palmeiras leva? é mais Também concordo. Eu não Futebol acho. demonstrado, Eu eu acho que o não Palmeiras acho. joga mais. O Flamengo Eu tem acho. Everton Sim, Ribeiro, esse- tem Bruno Henrique, tem Gabigol, tem Mas se esse Arrascaeta. técnico, o Jesus, que chegou no Flamengo, conseguir encaixar o time certo, não vai ter mais pro Flamengo. Eu ainda Não, acho vamos que esse ver. ano o Flamengo ainda vai dar trabalho, cara. Então, Eu o acho que Jesus- O Flamengo tá bem pouco E eu melhor. acredito que ele vai fazer o básico do que o São Paulo fez no Santos, vai querer colocar a filosofia de trabalho dele no Flamengo. Se os caras conseguiam entender o que ele quer, Então, você liga. mas isso aí Entendeu? isso aí é de todo técnico. Todo Sim. técnico que chega, ele quer colocar a sua filosofia de trabalho. Mano, independente é de- simples. Vamos posição por posição. Mister. Goleiro, quem tem melhor? São Palmeiras ou Flamengo? Eu acho, cara, na minha Flamengo. opinião, eu acho que o Palmeiras tem um goleiro melhor. Eu Goleiro? prefiro o goleiro do Flamengo. Eu prefiro o Quem que é Flamengo. melhor? Eu acho que o Everton hoje é melhor do que o Diego. Eu prefiro o Diego. Diego Alves. Eu Eu também Diego prefiro o Alves. Diego Alves. Nessa aí, 1, 2, 3, 4. 4. 1x0 Flamengo. Diego Alves. Lateral direito. Rafinha. Rafinha. Indiscutível. Não, mas Marcos peraí, Rocha. gente, não, peraí. O Rafinha ainda chegou, ele não jogou ainda. É. Não, mas já tá no Jogou, time. então, Mas ele se- não Mas já jogou. tá no Se time, for- já tá à disposição. Então, mas ele Se tava for pensar parado assim, no Bayern, é tem o que dar um Marcos Rocha. tempo Ele não pra vai, ele ele não também. vai chegar, acabou a Copa América, ele não vai O jogar. Marcos Rocha tá fazendo um Marcos Eu acho que o campeonato. Marcos Rocha hoje tá melhor, Tá tá fazendo um pouco mais na campeonato frente. Tá, beleza, 1x1. Zagueiros. Eu Gustavo. prefiro a Eu dupla de zaga. prefiro o Gustavo Gomes do Palmeiras e o Rodrigo Caio do É, Flamengo. sim, também, concordo. 2x2. 2x2. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, pra mim. Pra mim aí dá 0x0, dá empate, porque nenhum dos dois cara, tem mas ninguém. assim, Mas se eu for acho que o do Palmeiras é um ainda, pouco à frente. o Diogo Barbosa ainda Barbosa tá um pouco na Ele frente. é regular, ele. 3x2 Palmeiras. Volante. Ah não, é volante indiscutível. Eu acho que hoje Cuejar. Cuejar, o primeiro volante Cuejar, hoje que eu acho que
Ele tá na frente, eu acho que ele deve estar na frente de todo mundo. Eu acho que... Como primeiro volante, hoje eu acho que... Dá um também, né? Cuejar e o Bruno Felipe Henrique, eu Melo, acho. Felipe Melo é o primeiro Não, mas volante. os dois marcam, né? O primeiro volante. Mas eu Ele acho tem que comparar o Se Felipe comparar Melo com o com Cuejar com o Felipe Melo, eu acho que... Eu acho que dá um Cuejar. Eu prefiro teria Cuejar que ser do Cuejar com o Felipe Melo. São os dois cão de guarda. Então, Eu vai acho que o ser Cuejar 4-1, hoje tá mais na frente. 4-1 pra vocês, eu vou de Felipe Melo. Então, aí já empatou de novo, 3-3. Aí se a gente for comparar, porque agora é difícil porque o Flamengo não joga com 2 volantes. Não, Mas joga quando joga... É o É o Ilharão. Ilharão. É um jogo com o Ilharão. tem o Ilharão, Joga com o verdade. Ilharão. Não, é É o indiscutível. Ilharão e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje tá... Bruno Henrique hoje... Ah, é- eu discordo. Você acha Arão? Eu acho o Arão. Não, o Bruno Eu Henrique acho hoje o campeonato... Eu acho o Arão Tá porque assim, jogando. a gente tá discutindo um segundo volante. Pra mim, o Bruno Henrique no Palmeiras é mais um segundo primeiro volante. Ele é o cara que resguarda ali na hora que o Felipe Melo faz cagada. Já o Arão no Flamengo já é o cara que sai com a bola, que se apresenta no ataque, Mas eu que acho chega, que eu não tem sei, feito uns olha, eu gols. não sei, você pode Fez dar um uma gol muito olhadinha. importante na Copa do Brasil contra o Corinthians. Você pode dar com uma a olhadinha pra sapatada. gente aí, mas eu acho que o Bruno Henrique tem mais gol que o Eu Arão. discordo um pouquinho do senhor. Não, o Bruno Henrique é mais porque participativo no ataque. O Bruno Henrique tá fazendo muito gol. Eu acho que Tá ele fazendo gol tem bem, demais. acho que ele tem bem mais gol, cara. Não, mas o Bruno Henrique, ele mantém uma regularidade, né? Ele Então, segue mas jogando aí bem. olha só, Arão. beleza. 4-3 pro Palmeiras. Aí agora, pra mim, é indiscutível que o time do Flamengo do meio pra frente é melhor que o do Palmeiras. Cara, com exceção do Dudu. Ah, não. Não, foi o que eu falei. Tem que encaixar o Dudu. Não, foi o acho que eu que você falei. tem Se que você encaixar pegar o jogador por jogador, o Flamengo é melhor. Então, mas Só assim, que o jogador conjunto por do jogador, Palmeiras dá mais é isso que o Flamengo. Guilherme falou. Eu O concordo. Dudu tá jogando mais que o Bruno Henrique, velho. Não. Hoje. Não, o Bruno Henrique Não, mas é então, é complicado. O Bruno Henrique joga pelo lado do Everton Ribeiro. né? Não, não. 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 Henrique é O Bruno Henrique tá jogando pela esquerda. Não, então, O mas o Dudu cai Dudu pra tá direita. caindo pra direita. O O Dudu Dudu cai com pra o Everton Ribeiro a gente tinha que comparar. E aí que piorou mais ainda pra ele, então, filho. mas o meio campo amador do Pro Bruno Flamengo... Henrique já seria pau a pau, mas Então. se você comparar o Dudu com o Everton Ribeiro, mano, acabou pro Dudu, velho. Não tem como, eu mano. acho que o Dudu... Cara, eu acho que tem o Dudu é encaixar uma no time. constância Eu acho hoje, que- cara. Eu acho que é difícil você ver um jogo ruim do Dudu. O Dudu é aquele caso. Quando É ele quer difícil jogar, ver um jogo ruim do eu acho Dudu. que é difícil A ver torcida um tava jogo. pedindo a cabeça do Dudu, mandando ele embora do Mas eu Palmeiras acho difícil você ver um no jogo começo do ruim ano dele. no Campeonato Paulista. Eu acho que Mesma coisa eu- com o Ilharão. A torcida do Flamengo odeia o Ilharão. Exatamente, velho. Não, mas eu E ele acho não que- é um mau volante. Eu Apesar de eu queria ele preferir no o Inter. Quem? O Arão. Eu queria ele no Inter. Não, eu queria ele no São Ah, Paulo. você torce pro Inter? Eu queria ele no São Paulo. Ah, Eu queria ele no São Paulo. Cara, eu não vou falar pra você que eu queria ele no meu clube, porque eu acho que a gente tá bem Tá ali. bem. E é Corinthians. Vai, Corinthians. Pessoal, eu acho que pra princípio, eu acho que tá bom, eu acho que ficou bem esclarecido, eu acho que o assunto de hoje mesmo é Copa América, né? Eu acho que Copa América, eu acho que é o assunto da vez. O que vocês estão achando aí da Copa América aí no momento? Aí? O que vocês estão... a média de público é péssima, se vocês for ver. Tá salvando a média de público é o Jogos do Brasil, né? Não, mas a gente Não, não pode... Calma lá, né? Teve O o Chile grupo no C, Maracanã, agora o foi grupo 40 C pontos, também só. tá com uma média de público boa, porque tá contando com Uruguai e Chile no mesmo grupo. Verdade, O Chile verdade. teve o Maracanã foi 44 mil e meio lá. Mas o preço dos ingressos também tá salgado. Né? Também. Então a gente A não média pode de... julgar a média. Eu acredito. Quanto foi a renda do Morumbi? 22 milhões. né? 22 Quantos mil milhões. pagante? Pra 47 Deu 47 mil? Acho que foi. Na Arena Corinthians foi quanto? 8, Foi 10 milhões. 10 milhões, então. Pros mesmos Pros 45 mesmos 40. mil. É, Foi variou mais mesmo. barato, então. foi Foi mais mais. barato. O jogo, é Porque porque é assim, abertura, né? o preço dos É, ingressos não. na Copa América era tabelado. Todos os jogos têm o mesmo valor. Em exceção a abertura e a final. Esses dois jogos eram mais caros. Então. O primeiro jogo do Brasil, o primeiro tempo ali foi bem abaixo do esperado. Eu acho que todos os jogos do primeiro jogo, acho que foram Gente, eu acho que O a todos. Copa segundo América- tempo ali deu um gás a mais pro time, não sei o que acontece com a grande vestiário, mas o Tite deve ter falado bastante e as vaias também da torcida devem Ajudou ter bastante. ajudado um certeza. pouco ali e o time conseguiu ali fazer 3 gols. Mas Mas o rendimento muito abaixo. Muito eu abaixo. já vou fazer uma pergunta pra vocês também, não sei se vocês vão recordar, mas tá aí os 2 gols mais bonitos por enquanto da Copa América, saíram nesse jogo. Não, aí eu discordo. Eu achei super da hora os 2 gols que saíram. Não, nesse pra jogo. mim o Do gol mais Catar. bonito da competição foi o de voleio do Cavani
Eu não sei qual jogo que foi. Foi na estreia 4x0. Uruguai Foi e Equador. Aquele gol pra mim é o gol mais bonito da competição. Eu também acho. E o Cavani, na minha opinião, é o cara da Copa América. Acho Não que só em campo, mas na simpatia também. Fora de campo. O cara humilde, deu atenção pra galera lá em BH. Então você acha, você tem alguma opinião de seleção então? Você acha hoje que ela vai ser campeã? Eu acho que o Uruguai, na minha opinião, é o que chega mais forte pra ser campeão. O Uruguai. Matheus? Eu acho que a final é Brasil e Uruguai. Eu acho E que você acha que ele Brasil tem... campeão. Brasil leva. Jason? Eu acho que o Brasil leva. Vai depender muito das quartas de final. Eu acho que o Brasil, dentre os favoritos, vai ser o que mais vai penar nas quartas de final. Por quê? O Brasil não sabe jogar contra time retranqueiro. Tá aí o 0x0 contra a Venezuela para provar isso. E, os caras do Paraguai, a essência dos caras é defender. Os caras vão botar os 11 atrás da intermediária. Exatamente. Os caras vão botar os 11 atrás da intermediária, igual fizeram no jogo contra a Argentina. Que lá eles ainda tinham vantagem que estava ganhando de 1x0. Mas, beleza. Pra mim, o Brasil vai penar nas quartas de final. Se bobear, passa nos pênaltis. Mas se passar, eu grito até campeão. Eu também acho que é o Brasil. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que o Brasil passa com tranquilidade pelo Paraguai. Tomara que o goleiro do Paraguai ajude nós, igual fez o do Peru. Entendeu? O Brasil não pode tomar gol primeiro. Se tomar, complica, fica desesperado e tal. Aí eles vão fechar muito bem a casa. Mas eu acho que o Brasil passa com tranquilidade. Mas o Brasil também sabe defender bem. Mas o defende. É isso que eu ia falar. Eu Então, acho eu que acho eu brasileiro, tava vendo Não, mas o problema é que você não precisa tomar gol pra você ser eliminado. não. Se o cara consegue carregar pros pênaltis, ele te elimina. Eu não me recordo qual Copa América foi, mas Brasil e Paraguai foi assim. 2015. Mas foi uma eliminado Brasil nos pênaltis. Não, mas foi eliminado Não, nos mas foi pênaltis. eliminado os pênaltis. Foi Eu eliminado tava nos vendo pênaltis. o número do Tite, né, que é contestado na seleção. A defesa do Tite tomou 10 gols até agora com ele. Parece uma coisa assim, 10 gols. Então eu acho que com exceção do Guilherme, que ainda vai optar pelo Uruguai. Não, vocês se o Uruguai vai acham? ser campeão. Não, mas Eu acho que a ele sua vai chegar, opinião. vai chegar a sua forte. opinião. Vai chegar forte. Então eu acho que, assim, a gente encerrando hoje a primeira fase, amanhã já tem as quartas de finais. Quem vocês acham aí que sobressaiu nessa primeira fase qual seleção aí que sobressaiu? Uruguai. 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 Uruguai é bem bonito. Então eu acho que a gente tem aqui uma Eu discordância de Mas a opinião, Colômbia- né? a Que Colômbia é bem hoje o forte, Uruguai né? tá melhor do que o Brasil. Mas a gente acha que pelo Não, fator não casa, necessariamente ele tá melhor do que o Brasil. Porque, mas eu assim, acho que pelo fator primeiro- casa o Brasil leva. Não, então, mas aí isso aí independe pelo seguinte, a gente pode falar, pô, o Brasil contra a Bolívia não foi bem. Mas aí, tem toda aquela história que você tá com o peso de jogar dentro de casa. A última vez que você jogou, você foi eliminado vexatoriamente com 7x1. Então pesa um monte de coisa em cima dos caras ali. Não chega a ser justificativa, mas que pesa, pesa. Só que pra mim, o Brasil, quando pega time que aceita jogar contra o Brasil, vai tomar sacolada, velho. Eu E acho o Uruguai hoje em dia é um time que joga lá na frente, velho. Agredindo os caras lá na frente. que tem bons Se jogadores. jogar assim contra o Brasil, vai tomar sacode, velho. Pô. Se der Brasil e Uruguai, menos de 3 eu nem comemoro. Eu me lembro, se eu não me engano, foi na eliminatória ou na Copa das Confederações que o Brasil pegou o Uruguai. Foi um sufoco pra ganhar. E o Neymar tava em campo. Neymar, Paulinho fez o gol da vitória, foi 2x1 pro Uruguai. Eu acho que Brasil. hoje... Então, mas teve um jogo também que o Brasil Nossa. ganhou do Uruguai lá, eu acho que foi 3x0, o Paulinho lá. deu show. Foi Foi lá, lá, foi lá no Monumento, foi lá isso, no... Ganhou fácil, Foi como o Luiz 4x0, falou, se não acho que 4x0, foi. Isso a gente não tinha combinado antes, mas já que a gente tá falando isso e as quartas de finais estão aí, vou fazer uma pergunta diferente pra todo mundo aqui. Zebra hoje. Um time que não seja nem Brasil, nem Peru ou Uruguai, Paraguai. pra ganhar a Copa. Olha, Na verdade, eu acho que acho que a a Venezuela- zebra mais forte é a Venezuela. Eu acho que a Venezuela Venezuela. hoje vem com... fez um jogo taticamente contra o Brasil perfeito. Perfeito. E o técnico, ele trabalha a base também. Uhum. Ele é o técnico da base, foi vice-campeão aí do Sub-20, Sub-17 Mundial. Então ele conhece, ele tá resgatando jogadores de lá pra cá. Só pra corrigir, ó. Nas eliminatórias, o último jogo que já foi na era Tite foi 4x1 pro Brasil. então, E lá ainda. Foi lá no E Centenário. lá. Foi lá. E lá. Foi o show do Paulinho. Fez Foi, 3 foi. gols, Foi o show do né? Paulinho. O Uruguai tava ruim mesmo, porque o Paulinho deu show, ele já tava feio. O negócio é Mas- complicado. Mas eu acho que o time que pode encardir pro Brasil aí, que pode dar uma decisão, é o Uruguai. O próprio Uruguai tá bem encaixado, tá
A defesa Então, cara, só que é o que eu falei. Porque assim, pra mim, dos eventuais que a gente pode chegar na final e enfrentar, o pior é a Colômbia. Que eu acho que tem mais time pra conseguir se defender e atacar ao mesmo É bem tempo. forte, viu? Mas eu Agora, acho o Uruguai que e ela o fica. Chile são times que jogam pra frente, velho. E quem joga pra frente com o Brasil vai tomar essa porra. Eu acho que a Colômbia fica, viu? Eu acho que ela não vai. Eu acho que ela, pelo Chile, ela vai parar por ali mesmo. Viu? Eu queria poder colocar a Argentina na final, mas não posso. porque Eu tá acho ruim. que passa a Colômbia do confronto entre o Chile. Eu acho que aqui passa Brasil e Colômbia, aqui passa. Não, os entrocamentos é os dois de cima. E o O Uruguai. Brasil pega quem sair de Não, mas Venezuela assim, e eu acho que Argentina. Eu quero Brasil e Argentina. Daqui assim, nas telas, eu acho que passa Brasil e Argentina, passa mas vai soltar Colômbia. foguete no Eu acho que passa Argentina e curso Uruguai. argentino, parceiro. Que Quem é passa que não? Argentina e Uruguai. Eu Eu vou acho botar o que Zen, passa. vai estar como? Eu acho que vai ser Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia. A semifinal. Eu acho, eu concordo E também. a final, na minha opinião, sul-americana, Uruguai e Argentina. Vai ser. O jogo de Colômbia e Argentina não dá pra apostar, velho. É um jogo que ali tudo pode acontecer. Os outros eu aposto. Não, O Brasil Chile. passa do Paraguai, Não, os a Argentina passa Ah. da Venezuela e o Uruguai passa do Peru. Agora Colômbia e Chile. Cara, jogo na eu Colômbia. vou dar minha opinião. Eu acho que a gente vai ter surpresa, eu acho que em 2 jogos. Pode ser que eu esteja falando bobeira, que 90% eu falo. Mas eu acho que aqui a gente vai ter surpresa e aqui a gente vai ter Não, surpresa. Uruguai e Peru não tem como ter Eu surpresa. acho que aqui, ó, eu acho Não, que aí aqui tem. a Venezuela vai fazer igual fez com o Brasil. Eles Não, vão e vou- segurar e e vão outra apostar no coisa. pênalti. A Venezuela recentemente ganhou da Argentina de 3-1 no amistoso. Não tá muito bom não, cara. Se a gente olhar assim, passa Brasil, Argentina, Uruguai pelo time. A diferença da Argentina com a Venezuela Eu acho que o Por único jogo que você jogadores. não pode dar muito palpite é aqui, é poxa, Colômbia e Chile. Mas eu acho que a Venezuela vai encardir pra Argentina. Sul-americano, cara. Porque a Argentina, o futebol deles também não tá convencendo o torcedor, Ah, ninguém. Dia 29 de março desse ano. Argentina 1, Venezuela 3. Amistoso A 2019. Venezuela tá crescendo muito, o treinador. Mas tá eu dando acho belo que trabalho na hoje, Venezuela. no Legal falar, caso, no caso da Venezuela, o coletivo tá falando muito alto. A gente tá falando de. O caso deles tem que ser o coletivo mesmo. Então, a Venezuela. Não, vamos combinar. A gente tá discutindo se a Venezuela vai ganhar da Argentina porque o time da Argentina tá ridículo. Ridículo. Exatamente. Se for, Foyt não é zagueiro, você vai me desculpar. Aquele Paredes é horrível, o Lo Celso é ridículo. Ridículo. Tagliafico é um lateral que é pior do que a Avenida Trau, a gente comentou aqui da Avenida Trau, com a Avenida Tagliafico é duplicada, filho. Porque, pô, Bom duplo lá. Não dupla. pelo amor de Deus, bicho. Mas eu acho. Eu- A gente já. Você chegou a comentar desses Só um momentinho. jogadores. A gente contesta o treinador brasileiro Tite, né, de não levar os melhores do Brasil, mas, cara, eu não acredito, cara, o técnico argentino não leva o Cuesta do Inter pra seleção, cara. É um zagueiro muito bom, eu acho ele muito bom, cara, Cuesta. E ele não tá lá. Para os que você falou e citou, eu acho que seria coerente colocar um cara desse. Entre jogador que não tá jogando na posição. Não, e o Leonel Scaloni, ele muda, ele coloca o lateral direito no Não. meio. Professor volante- Pardal, né? Volante na... Eu acho que você disse aí sobre os jogadores que não são bons argentinos. Mas seria legal a gente dar uma debatida do que você acha que na primeira fase foi o melhor jogador. O destaque, assim, que se sobressaiu. Cara, eu coloco 2 jogadores, o James Rodrigues da Colômbia, tá fazendo um belo campeonato, e o Cavani do Uruguai. O bicho é. Guilherme, Cavani. Maidana, Rodrigues. Rames. Rodrigues, Jogando Jesus. muito. Cara, eu vou dar um empate aí, eu vou ficar em cima do muro. Eu vou colocar o Cavani e o Everton Cebolinha, porque o Everton que ele fez ali no Brasil também não pode passar em branco não. O povo tava cobrando ele já de titular faz tempo, né, cara? Tinha que ter deixado o moleque jogar. Então, mas olha só, o problema é o seguinte, o nego cobrou o Everton como titular, mas por exemplo, na estreia não tinha como colocar o Everton de titular, porque nos amistosos pré-Copa América, o David Neres voou, bicho. O David Neres destruiu nos dois Não jogos. só o David Neres, como o Richardson também. Não, mas o Richardson pra mim é um cara que não deveria ter saído, mesmo na Copa América. Exatamente, pronto, até que enfim uma luz no fim do túnel. Mesmo Eu na achei que Copa era o América. único que falava isso. Porque Que ele não poderia ter saído da seleção brasileira Não, hoje. de forma nenhuma. O que mudou na seleção brasileira com o Gabriel Jesus e com o Richardson jogando? Nada.
Então, eu não, colocaria O o Gabriel Brasil é mais Jesus presente, não, né? então. O Brasil fica mais de dentro ali na não mudou muito, né? Mas o Gabriel Jesus, ele tá mostrando E eu não entendo qual que é a... Não, mas pô, peraí. O Gabriel Jesus tá mostrando vontade, beleza. Mas se você pegar os 2 primeiros jogos, o único jogador que nego não contestou, que tava mostrando Foi o vontade, Richarlison. correndo, brigando por bola, foi o Richarlison. Eu velho. acho Se que o você Tite pegasse todos os canais ali de esportes que estavam transmitindo jogos de seleção depois dos programas pós-transmissão, todos falavam bem do Eu Richarlison. acho que Não, bom jogador. o Tite tem uma dúvida, né, na cabeça dele entre Firmino e Gabriel Jesus. Eu também achei estranho colocar os dois pra jogar junto. Mas o Gabriel Jesus, no último jogo... Ah, Os mas dois olha só, a primeiros gente tem um jogos grande dele, problema, que assim, a gente tá falando de 3 possíveis centroavantes. Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison. Só que nenhum dos 3 são centroavante. Nenhum dos 3. Nenhum dos 3 são centroavante. O Richarlison no Everton joga de ponta esquerda. O Gabriel Jesus no Manchester City ele joga de ponta. E o Firmino, na verdade, no Liverpool, ele não joga como centroavante. Ele joga ali na entrada da área, que é pra ficar com a segunda bola. Ele é praticamente um segundo atacante. Ele é um segundo atacante. Então, assim, hoje no elenco do Brasil, a gente não tem um cara que seja centroavante. Pra mim, assim, dos quebra-galho que tem, o que melhor desempenho teve foi o Richarlison, bicho. Porque, o Richarlison na jogada aérea é meio gol, coisa que o Gabriel Jesus é pífio. O Gabriel Jesus não ganha uma pelo alto, o Richarlison ganha todas. Ah, mas quem é a altura dele, né? Não, então, mas é isso que eu tô falando, ele não é centroavante. O que mais se aproxima das características de um centroavante é o Richarlison, velho. Sim, mas o último jogo do Gabriel Jesus a gente não pode contestar. Eu achei que teve uma boa Então, atuação. mas ele teve uma boa atuação, mas a maioria dos lances que ele foi bem, ele tava aberto como ponta. Ele não tava dentro da área. Não, então, mas o Tite tá colocando ele pra jogar em ponta. Né? Olha, Então cara, é ele e o Richarlison, né? Eu acho que o decidiu Gabriel tudo. Jesus é jogador pra amistoso. Ponto, acabou. Acho que é um cara pra você ter no elenco ali, de todas as questões ali, porque, assim, pode ser que eu não tenha coerência no que eu vou dizer, mas eu acho que o Tite devia ter optado pelo menos pelo Richarlison, para entrar no segundo tempo. Ele não optou pelo Richarlison, ele optou pelo William. Ah, mas o William joga de um lado do campo. Não, o Richarlison ele faz as 3 funções. Ele faz a função da esquerda, da direita e de centroavante. No Everton ele faz isso. Em qualquer uma das 3 posições ele joga. E o Tite, assim, de repente, nem colocar o cara pra jogar. Então, mas aí o Brasil já tava goleando, ele coloca o William por causa de que foi contestado. Se levasse Dudu, Bruno Henrique, Vinícius Júnior. Eu não entendo a colocação, outro jogador, eu não entendo a colocação do Um Willian. outro jogador que a gente pode deixar para um outro programa, porque vai render muita conversa também. Que é um jogador que muitos não queriam que tivesse lá. É um jogador que muitos ainda acham que só é um jogador de clube, porque no Chelsea ele é incontestável. Mas eu acho que assim, pra Copa América era aceitável o William pela situação que ele entrou na Copa América. Porque na verdade ele não foi convocado pra Copa América. Ele foi chamado pro lugar do Neymar, que foi cortado. Então, na cabeça do técnico, o cara acabou de perder um jogador na véspera da competição, tipo, faltando 3, 4 dias pra estrear, quem que eu vou chamar? Aí quem que você chama? Você vai chamar Vinícius Júnior? Um cara que não teve sequência nenhuma ainda na seleção? De lesão também. Não vai. Você vai chamar o Lucas? Podia até ser. Mas aí o cara vai no que é de confiança dele, bicho. Quem que eu já conheço? Eu sei como é que o cara joga, eu sei o que eu posso tirar do cara. O William, chama ele, Além velho. de Manda ele vir pra cá. confiança, o William já fez bons jogos com o Tite, né? Não, exatamente. Ele confia no William, por isso que eu acho que ele optou pelo William. Então eu acho que Na verdade, o Tite chama só os caras que ele gosta, né? é, Tem que ser gaúcho ou jogador que jogou no Corinthians. a gente pode falar sobre isso. Mas Em isso relação todo, ao todo técnico tem um jogador de confiança Então, dele. o que a Quando gente tava o pode- Dunga, quantas vezes a gente Nossa. discutiu, pô, mas por que o Dunga insiste no Lúcio, por exemplo? Porra, é o cara de confiança, o o que zagueiro ele de acha confiança pra do ele cara, que é o entendeu? melhor. O Gamal e o Luiz Fabiano, né? Fabuloso. É. O que você acha da crítica? Foi uma crítica que o Felipe Melo fez sobre o Tite. Concordo com o Felipe Melo. Pelo menos um jogador do Palmeiras tinha que ter no... Mas Ah, assim, para. por qual Pelo contexto? menos Qual jogador? Mas por qual contexto que você acha que teria que ser um jogador do Palmeiras? Ó, o Palmeiras foi campeão brasileiro ano passado. Tá na liderança esse ano de novo. É um time que tem jogadores que tem capacidade de estar na seleção. O Bruno Henrique é um deles. O Everton, o goleiro, é um O deles. Bruno Henrique, por o exemplo. Dudu é um deles. Qual a função que o Bruno Henrique hoje faz?
Meu, o Bruno Henrique na seleção, ele briga em vaga com o Casemiro. Não, mas, tem como mas assim, botar o Bruno Henrique independente pra jogar. com o que ele tá falando que merecia esse cara. Não, Hoje é um volante. O Casemiro é o Felipe Melo, o Henrique. O Liverpool, ele tá jogando futebol vistoso. Foi campeão da Champions. O Fabinho não tá lá. Errado? É Certo? verdade. O Fabinho não está lá na... Então não tem como ele falar hoje. Eu acho que assim, ó, essa justificativa de que nego usa. Porque o Palmeiras ganhou não sei o que, o Palmeiras ganhou não sei o que, o Palmeiras ganhou. Gente, o futebol brasileiro tá nivelado por baixo. O Muito time que por tiver baixo. mais dinheiro vai ser o time que vai ter hegemonia, velho. Muito por baixo. E agora vai ser. A gente começou aqui a discussão de comparando o Flamengo com o Palmeiras. Vão ser os dois times que nos próximos 3, 4 anos vão ganhar tudo por aqui. Se o Palmeiras fosse tão competente assim, tinha chegado pelo menos numa final de Libertadores. Eu ia entrar nesse assunto. O Palmeiras é muito bom pelo plantel, pelo dinheiro que tem, monta o plantel para campeonato de pontos corridos. Exatamente. Mata-mata, Os caras aguentam, os caras aguentam. E O Palmeiras, começou a fase de mata-mata. o Palmeiras e o Flamengo no Brasil hoje são os únicos clubes que o treinador tem a capacidade de acertei o time titular, beleza, esse time é o titular, vai jogar. O meu zagueiro machucou. Tem um zagueiro que vai manter o nível. Qualquer outro time do Brasil que não seja Palmeiras e Flamengo, se perde uma peça do time titular, vai baixar o nível, porque não tem gente do mesmo nível no banco. É um modelo perfeito isso aí que você está falando. Se machuca um, tem outro. Se machuca o outro, ainda tem outro. Os 3 goleiros, por exemplo. O Palmeiras tem 3 goleiros que pra mim, aí nessa eu concordo com o Guilherme, são 3 goleiros que qualquer um que você chamasse pra seleção ali não era injusto. Não é justo. Sim. E um deles ali foi campeão olímpico. Foi o Everton. O Everton ainda foi campeão olímpico. Então não tem o que... Estão falando de puta time, o Cruzeiro tem um puta time titular. Exatamente. Perdeu peças, exatamente. Mas o Cruzeiro hoje, assim, o Cruzeiro hoje ainda vai ser um time que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Sim, por esses problemas. Não, mas assim, 11 por 11, no papel, tem vários times que tem bons times. Ótimos jogadores. Entendeu? Ótimos jogadores. Mas é o que eu acabei de falar, o cara perde um jogador. São Paulo, por exemplo. São Paulo tem um bom time titular. Mas, o Lisieiro, um puta volante que pra mim, por exemplo, também é outro que teria uma vaga na seleção. Mas o cara se machuca a cada jogo, velho. O ponta esquerda que veio do Flamengo, o Everton. O ponta direito, o Rojas, estava voando e estourou o joelho. Não tem peça de reposição. É isso que. Por isso que o Palmeiras nos últimos 2 anos conseguiu chegar em final de Copa do Brasil, que brigou pelo título brasileiro, porque os caras têm plantel, não significa que seja um time bom, velho. A deficiência hoje do futebol brasileiro tá nisso. Porque o futebol brasileiro hoje contrata muito jogador velho. Muito jogador velho que se machuca muito. Daí entra nisso que você falou. O Matheus falou que o Palmeiras monta time pra ganhar campeonato de pontos corridos, uma hora vai bater campeão da Libertadores, vai ganhar. Não vai. Eu acho que não vai. O Flamengo vai ganhar, o Palmeiras vai ganhar. O Flamengo eu acredito que ganha. Agora o Palmeiras, pra mim, não. E sobre ter plantel pra ganhar brasileiro, não precisa, Felipe. O Corinthians ganhou Brasileirão com o time sem centroavante, mano. Não, então, tudo bem, mas aí tinha um técnico que tinha uma filosofia de jogo que era o seguinte. Foi campeão brasileiro sem centroavante. Não, foi campeão paulista sem centroavante e o brasileiro veio junto. Não, mas o paulista é um campeonato de 4 times, pra mim. Não, de vez em quando tem uma surpresa. É o estadual mais forte do Agora, e eu ainda digo mais. Nos últimos anos, nem 4 times, porque sempre tem um grande que tá capengando das pernas. Agora o brasileiro, o Corinthians que foi campeão. Então, mas não tinha plantel, só era uma base titular. Mas aí, o que aconteceu? O plantel do Corinthians, muito poucos jogadores machucavam. Não tinha desfalque. Mas também não jogava, pô. O time era todo lá atrás ganhando de meio a 0. Se tivesse a questão era essa, que dificilmente machucava. Não, sim. Tinha ali uma hora ali que chegava, era um time de menos força ali, assim. Usava os jogadores ali que eram os reservas, que também não eram tão ruins como a gente está debatendo hoje, porque se você for pegar o plantel, eu vou dar o exemplo do Corinthians, se você for pegar o plantel do time titular do Corinthians, eu vou dar um exemplo de um programa esportivo, acho que foi a Fox Sport, que diz, se você colocar a camiseta hoje do CSA no Corinthians, o Corinthians cai. Ele cai para a segunda divisão, porque o plantel do Corinthians hoje é fraco. Vamos lá. Lateral esquerdo do Corinthians é fraco. A dupla de zaga do Corinthians é fraca. Eu não acho o Manuel tão ruim assim. Mas eu acho que os dois, juntos,
Eu acho que um não supre o outro. Eu acho que o Manuel não supre Então, a deficiência do O Henrique Henrique. tava no Aí, Copa mas aí Libertadores, eu não vou tava? discordar um O pouco. Supre a deficiência do Henrique. A dupla de volante do Corinthians hoje é boa. O ataque do Corinthians não faz gol. O Gustavo voltou pro Corinthians. Eu tô falando isso como corintiano. O Mas Gustavo ataque também voltou não pro tava, Corinthians. O ataque também não tava bom. O Gustavo voltou pro Corinthians. Fez gol. Se tiveram uma grande expectativa. O problema é que esse fez gol. Só que ele fez todos os gols que ele ia fazer no ano numa parte do semestre. Não, e outra coisa, mas aí que tá Certo. o problema. Esse fez gol, você vai ver 15 de Jabaquara, é só time... Por Sabe, exemplo, daí você vai na Argentina, Opa, você mas vai lá no São México. Paulo aí. Você vai lá no México Não, hoje. sim, mas eu tô vai- falando assim, a grande maioria dos Não, gols que ele... Não, ele Porque começou- qual que é o problema do futebol brasileiro hoje? Os caras fazem 3, 4 gols seguidos, assim, 3, 4 jogos fazendo gol, o cara já é craque. é isso. Tá aí o Borja, Não, tá aí o sim, Borja. isso. O Palmeiras Não. contratou o Borja porque ele fez 3 gols no São Paulo num jogo. Sim. No outro dia o Palmeiras tava contratando o cara como se o cara fosse Mas craque. é isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Porque o Angulo, que é Hoje, titular, exatamente. saiu, aí colocaram Hoje, o Gustavo, todos os gols, ele ia fazer, ele é um artilheiro de 15 gols, por exemplo. Ele já fez os 15 gols dele. Ele vai fazer um golzinho ali, um golzinho lá, um golzinho lá. Aí você vai lá no México. Você conta um cara que foi 2 vezes campeão da Libertadores, um cara que é artilheiro do campeonato do clube dele, Pachuca. lá. Ele era ídolo no futebol mexicano, que se traz pro Brasil, porque você tem uma carência de atacante aqui no Brasil. Com exceção do Flamengo e do Palmeiras, que são Então, clubes mas sem aí contrato, eu acho o que que a gente... o cara faz? Nada. Mas é isso que a gente estava comentando lá no começo do vídeo, quando a gente estava comentando do Ramires. Pô, eu acho, de boa, cara, eu acho ridículo nego fazer comparação com futebol chileno, futebol mexicano. Meu, o Pô, nível de futebol dos caras é ridículo, velho. O que lá custa Você quer um mais? outro exemplo? É dinheiro. Você quer um outro exemplo? Aquele centroavante que o São Paulo trouxe, que hoje, se eu não me engano, tá até no Vasco, que jogava nos Estados Unidos. Aquele cara é ruim demais, velho. Qual Aí que nego, você fala? mas o cara é ídolo nos Estados Unidos, fazendo gol todo jogo nos Estados Unidos. Gente, o futebol dos Estados Unidos é pior do que o que a gente joga na base no final de como, semana, não tem velho. condição. Não dá nem pra assistir, né? Por que os caras priorizam o futebol mexicano? Os caras têm dinheiro. Você olha, os jogadores são muito bem pagos lá. A liga lá é uma Sim. liga rica. rica. É uma liga rica. Mas Eu rica sei. é a Liga Poxa, Brasileira. mas você vai olhar. São jogadores que já tiraram daqui, que não são jogadores bons. Não são jogadores bons. Porque jogadores bons aqui do Brasil vão jogar em Barcelona, Real Madrid, Liverpool. São times de alto escalão. Agora o cara tá falando que o futebol chinês vai montar uma liga forte. Desde quando? Acabou. São valores extraordinários, de grandes, de maiores, de tudo. Só que para um futebol fraco. Hoje você vê lá. Vai melhorar porque o ano que vem o Sérgio Ramos tá lá. Então, você vai lá. Você Não, pega o não vai, Brasil, não vai, por não. exemplo. Você pega o Brasil de 2014. Você olha lá a seleção do Brasil. Hulk, Oscar. Aonde esses caras estão jogando Não, lá agora? na China. Na China. Mas eram Não, mas jogadores olha que só, naquela época mas olha estavam só. jogando bem? Não. Por exemplo, o Oscar especificamente. O Hulk nem tanto. Mas o Oscar, pra mim, ele acabou a carreira dele no momento que ele aceitou ir pra China. Porque pra mim ele ainda tinha mercado na Europa pra jogar num time Sim, decente, pra com jogar certeza. num Arsenal, Eu não tenho pra nada jogar num contra Tottenham. ele. Eu acho ele um jogador bom. Mas o Ganso foi exemplo disso. O Ganso, quanto tempo o Ganso ficou na Europa? Jogando aquele futebol. Ah, não, que ele tava mas jogando? aí, peraí. Não, O mas Ganso, é muito pequeno, o Ganso não. foi uma outra situação, que é o seguinte, ele foi pra um time espanhol que chegou lá, o técnico não quis ele jogar. Não, mas o técnico não botou o cara pra... Não tem Mas como assim, o cara virar ele saiu- craque se o cara não Ele jogar. saiu do Sevilha e ele foi pra onde? Ele foi lá pra França. Não, então, mas ele saiu porque foi o time que chegou pra ele e falou, meu, aqui você vai jogar, Então, porque ele mas- tava encostado. Mas ele não saiu dos centros da Europa, ele continua na Europa. É isso que eu tô dando. Não, mas França, vamos combinar também, Não, tem mas outro ele tava lugar na que tem um Europa, time, mas- o 2 e olha lá. Mas ele A tava ali gente ainda na Tá Europa. contestando a liga Mas ele tava- chinesa, né? Da Arábia, de tudo lá que os jogadores estão lá. Mas esses caras vão lá, fazem o pé de meia É pra ganhar dinheiro. e já estão voltando pro Brasil. Eles vão voltar todos pro Brasil. O Oscar, Hulk, Então, eles cara, vão mas aí voltar. que tá, por exemplo, o Oscar Hulk, quantos anos esses caras já têm, velho? Eu É acho que isso- os mas caras é isso hoje que já a gente devem tá estar com questionando. Mas é o que- 33 anos, Mas é o os que, caras devem então, ter. mas é o que o Felipe O questionou. Hulk deve Dos estar com jogadores brasileiros machucar, é os jogadores velhos que a gente contrata. É, os jogadores velhos. Um deve ter 33, o outro deve No fim de ter carreira, a gente 31 pega- anos, eu acho, 30,
Só 3, porque pode aí ser o 4 time anos. volta. O Jason citou aí os 3 centroavantes da seleção, né? Centroavante em partes, em aspas, né? Se a gente for fazer uma discussão aqui de centroavante no Brasil, é Fred, é Ricardo Oliveira, que idade acima. Ah, não, mas aí, peraí. Aí a gente tem. É lógico que assim, a gente não tem alguém em alto nível. Uribe. Apesar que tem, pra mim, por exemplo, o Pedro. O Pedro é um puta de um centroavante, velho. Sim, mas aí tá voltando de lesão. Não, tudo bem, tá voltando, mas por exemplo, numa Copa América, que é um torneio que, porra, daqui a 10 anos o nego não vai nem lembrar quem que ganhou a Copa América de 2019. Que tem a Copa América, você jogar É preparar time, time, velho. Como é que joga aquela Copa que você joga antes da Copa do Mundo? Lá, Federação. Não, essa porra nem vai ter mais. Não, Acabou. A Copa das Confederações não vai ter Eu mais. tava num debate pessoal com o Guilherme, falando, o Tite poderia fazer essa Copa América em teste pra Copa do Mundo já. Põe a molecada pra jogar. Não, eu não digo nem pra Copa do Mundo. A gente tem que encarar uma eliminatórias antes da Copa do Mundo. Sim, A eliminatórias começa, se eu não me engano, agora no segundo semestre. porque muitos jogadores Tem que 2 estão lá, amistosos, já começa Se eu não me engano, é no final do ano que começa as tem eliminatórias. muito... E pra mim, por exemplo, ainda mais numa competição dessa que você consegue ter os jogadores na mão, sei lá, por 30, 40 dias, pra você treinar, pra você mostrar o que você quer jogar, pra mim era a hora do cara fazer isso, mano. Chamar um Pedro, chamar um Lincoln. O Lincoln é muito Você bom quer centroavante. uma melhor convocação. Você quer uma melhor convocação pra você entrosar o clube do que uma Copa América? Porque você vai fazer um amistoso e você fica 2, 3 dias, joga. Aí você normalmente tem 2 amistosos juntos, normalmente é numa terça, numa quinta. Aí você entrosa, joga. Você entrosa, joga. E você vai pra onde depois? Depois cada um volta pro seu clube. E só lembrando Não que tem entrosamento, né? Só lembrando que ano que vem terá a Copa América e não vai parar o Brasileirão. É na Colômbia, né? Não vai parar, vai voltar Vai direto. ter o quê? Vai ter outra Copa América. Outra Copa É outra Copa América. Então, agora Mas não na vai Colômbia. parar. se Mas não tiver vai outra parar Copa no- América, é a chance do Tite de fazer os testes. Então, mas olha só, por que Ele que não eu vai acho... fazer. Não, mas eu acho que nessa ele faz. Sabe por quê? Porque nessa de 2019 que a gente tá acompanhando aqui no Brasil, ele não fez porque a corda tá no pescoço. Ele sabe que se perder, pode O ter cara um prejuízo. ele Olha, tem a gente. obrigação de ter resultado Mas- nessa. mas- Copa mas- América próxima ano que você- vem. Mas- Eu mas acho aí eu muito pergunto- difícil o Tite estar na seleção brasileira. Mas não, mas Não, eu pergunto, acho que e se tá. o Brasil perder a Copa Ah. desse ano? Será que ele vai fazer o teste ano que vem? Eu Cara, acho que... ó, eu acho que assim, a gente aqui no Brasil, a gente tem um grave problema de ser imediatista. Meu, tudo bem que o Tite já teve a chance dele, já disputou uma Copa do Mundo, mas, meu, não se ganha Copa do Mundo, não se ganha nada. Foi-se a época que a gente tinha um time que tinha Roberto Carlos, Cafu, Kaká, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Gaúcho. Pô, um time desse, você bota ele lá em campo e fala, meu, joga aí. Tá acontecendo isso ali. Não, puta porque- time. Tá sim. Roberto tá. Carlos, melhor lateral esquerdo da história. Sem dúvida. Cafu direito, não tem o que falar. Não, o Brasil Não fala nada. os melhores times do Brasil ultimamente não ganharam a Copa do Mundo. Não mesmo, foi 2006 e 2010. 10. 2014 Tem uma seleção também. também do Brasil. Não, 2014 não, velho. 2014 tinha Hulk, tinha Henrique. O time de 2014 era bem relado. Era O bem que os fraco. caras fizeram na Copa das Confederações? Os caras mataram a pau. 3-0 em cima da Espanha na final. Tudo bem, cara. Tudo bem, eu concordo com você. Mas o que a Espanha fez em 2014? É, mas Saiu é fora isso que eu também. tô falando pra você. É, mas É é a o que eu quarta- tô falando pra você. A Copa das Confederações não é parâmetro, velho. Não é parâmetro. Me fala um time que ganhou a Copa das Confederações e que foi campeão do mundo Nenhum. no outro ano. Nenhum. Ninguém O foi. Brasil ganhou em 2009, perdeu em 2010. Ninguém falando. foi. Nenhum. Ninguém foi campeão da Confederações no ano anterior e da Copa do Mundo no ano seguinte. Eu- Copa das Confederações não serve pra porra nenhuma, é só pra encher estádio pra ganhar dinheiro, 22 milhões de renda. A Copa América também. Entendeu? Você falou que o Tite tá com a corda no Não, Copa América por não. isso que Copa eu acho que América é o deve... padrão de Eurocopa lá da Por isso que ele Europa. deve ter chamado Não, os jogadores de mas- confiança dele. Também. Não, mas se tem uma Eurocopa, por que não pode ter uma Copa Não, América? sim, o problema Não, é é, que não, não, tudo bem. gente, eu não tô É a mesma comparando, coisa de eu você tô comparar a comparando. Champions League com Não, Libertadores. eu não tô E a- comparando. e a Não, Sul-Americana tá vocês na não Europa. vocês não estão me entendendo. Vocês não estão me entendendo. Não, O que eu tô dizendo Não. é que a Copa América ela é feita pra você. Você não vai lá na Europa pra você assistir um jogo lá na Europa. Você Não, vai lá sim, na Europa eu vou, hoje eu vou. assistir um clube de lá que esteja jogando? Você não vai. Mas a Eurocopa... Você vai na onde? Você vai na onde? Você vai no Sim, Copa América? sim, sim. Então, é pra isso. Se tem um campeonato pra eles ganharem dinheiro lá,
Aqui tem um campeonato pra se ganhar dinheiro aqui. Não, tudo Sabe, bem, eu concordo. Eu concordo. Eu concordo mas com é você. esse o ponto. Não, Tipo, eu não acho a Copa América inútil, porque você mantém a rivalidade da América Poxa, do é a Sul mesma e tal. coisa, exatamente. Beleza, Isso é legal. mas meu, eu discordo de algumas coisas. Por exemplo, Brasil, você trazer 2 convidados de fora. Exatamente. Meu, já que é Copa América, fecha junto com a CONCACAF e faz Olha as aqui, Américas. você vai falar pra Você mim, traz se o você tem México, você traz os Estados Unidos, você traz o Poxa, Canadá, se você tem traz o México Honduras, hoje, o você México traz e os os Estados caras. Unidos não é melhor que o Japão e Catar? Muito melhor. Muito melhor, pô. Não, os Estados Unidos não. Os Estados Unidos tá Copa numa América, draga não. desgraçada. Ah, mas melhor. Nem pra Copa do Mundo classificou os Estados Unidos. Para, Para. é evidente no Brasil, isso que é Não bom, dá, né? se você tem uma Argentina jogando bem e um Brasil Vai jogando ter, bem, vai ter. se você tem um Brasil e uma Argentina jogando um alto nível, Aí hoje, o mundo acaba, né? Porque ultimamente os dois Mas se times tão você na draga. tem- É difícil mesmo. o que é melhor? Uma final lá da Eurocopa ou uma final Brasil-Argentina? É, Brasil, Não, gente. se você pegar pra eles... Não, uma pra Alemanha e gente, Itália, pra pegar gente pra que é eles. latino, que o sangue ferve em jogo, o Brasil é argentino, velho. Ah, mas mesmo assim, Entendeu? né? Mas eu acho que a rivalidade Brasil-Argentina perto dos... Não, então, mas é isso que eu tô falando, a Eu rivalidade, acho porque que a gente é eu latino, acho cara, que a gente é Eu acho que sangue. a única, quente, assim, se for pegar lá, é uma Itália e Alemanha. Não, França, França, que tem, não, França. uma Itália e Não, Alemanha. A França tem 4 títulos também, eu acho. Não tem? Cara, as maiores rivalidades dos times europeus são com times do sul-americano. Então, mas, não tem então, como. mas hoje lá, se for pegar, é uma Itália e uma Alemanha. Que são as duas que têm mais Ah, títulos mas mundiais. nós todo mundo só. Acho que deve ter o quê? 4 cada uma? Não, a Itália. Discorda, senhor, mano. É, deve ser 4 cada uma, 8. Ah, Se você não. pegar aqui, é um Brasil e Argentina que tem 7 também. Tem o Uruguai também, né? Não, mas O assim. Uruguai é o maior campeão da Copa América, não é? O Uruguai é o maior campeão. Não, É, da Copa América É o maior campeão. Se eu não me engano, Você- 26. Você sabe qual o único time que não tem título da Copa América? O Chile. Não, o Chile foi Não, o Chile não. Deve ser a É Bolívia. bicampeão. Não, Tá sabendo pra não. caramba. É, o Chile é o atual campeão. É. Não, fugiu da galera. Hoje na Copa América, pode conferir. É a Venezuela. Eu acho que é o único time que não Ah, tem o mas título Venezuela da. não chega pra Ah, mas a Bolívia tem o título da Copa América. Não, mas a gente tá falando da Venezuela Mas eu crescente tô com- agora. O time agora, esse agora. treinador tá fazendo um belo trabalho. Mas vamos jogar venezuelano bom destaque pra ele. Hoje, Que chama- cara, eu não sei falar o nome dele, mas o Bolívia tem zagueiro- 2. Então, isso que eu tô falando, é só a Venezuela. Venezuela não tem nenhum mesmo. Não. Isso aqui é quem sediou. Ah, sei. Ah, os campeões aí, ó. É isso aqui. Você pode olhar Ah, o aí. Peru tem bastante, ó. A Bolívia tem também. A Bolívia tem tiro. Não, Acho que é só a Venezuela. não, tem porra nenhuma. Campeão é só aqui. Uruguai, Brasil, Peru tem, Paraguai tem, A Bolívia, hein? a Bolívia tem. Peru, 63. Paraguai, blá. Chile, Colômbia tem quantos? Colômbia tem 1. Um também. Falei, é só a Venezuela. Ah, o Chile ganhou uma Copa América em São Paulo. Ah, o Uruguai tem Duas Copa 15. América. Não, Uruguai São tem Paulo. 15 títulos, a Argentina tem 14, o Brasil tem Equador 8, também não tem. É, Paraguai o Tite. tem 2, o Chile tem 2, Peru tem 2, Colômbia tem 1 e Bolívia tem 1. Equador e Venezuela que não tem título. É bom é o Tite, Matheus, não ganhou nada no Brasil ainda. Se você quer falar do São Paulo, você O São Paulo hoje é Ó, técnico de alguma Não, seleção. ganhou. Não, mas, Ganhou, não, mas ganhou. o Tite você também pode levar em consideração que ele ganhou. Ele ganhou eliminatórios. Ah, não, sim. 3, 4 rodadas de Sim, antecedência. ganhou, beleza. Tá. Mas título expressivo ele ganhou algum? No Brasil. Quantos anos o São Título Paulo expressivo? ficou Na seleção, você tá falando? É, Ah, na seleção. Mas quantos anos o São Paulo ficou no Chile? 4, Então, quantos anos o Tite ainda tá no Brasil? 2, 3. Não, tá indo pro primeiro ano que ele foi campeão. Não, ele fez as ganhou eliminatórias em 2017, 2017. terceiro ano. Então, terceiro ano. Ele Então, não vai ganhar nada. não, mas você não sabe. Não sei, não vai ganhar. Então, não tem são como. 4 anos, são 4 Mas a gente tá anos. falando da importância da Copa América também, né, gente? É mais pra preparação de time. É um título que não tem muita. Olha, e eu acho que na Copa do né? Mundo de 2022, o Brasil tá Ah, tem muita coisa. Não, pra olha acontecer. só, mas aí eu paro pra pensar pelo seguinte. Me fala uma seleção, fora o Brasil, que tem nego que você olha pra ele e fala assim, meu, esse cara vai dar craque, esse cara vai dar craque, esse cara vai dar craque. Só o Brasil, velho. Sim. O mas- Brasil tem Paquetá, que tem a expectativa de ter uma boa idade de estar voando, o Arthur, que tem uma expectativa de estar Rodrigo, voando, Rodrigo, Rodrigo, Vinícius Vinícius Júnior, Éder Militão. Você tem renovação, velho. A Alemanha, por exemplo, a Alemanha foi campeã, ela caiu aí, ó, na Liga das Nações que teve lá dos times europeus, ela caiu. Num grupo que tinha 3 times, ela conseguiu ser o terceiro Eu colocado. acho que Na Copa do Mundo também foi um exemplozinho disso. É. que vai ser o maior conflito do Brasil aí de jogadores assim. A França, né? Que o pessoal lá da idade foi campeão do mundo agora. A Bem França. Ah, não, tudo bem, foi bem Manter a novo, base. mas a espinha dorsal do time já vai estar bem.
O goleiro já vai estar velho, o Varane Varane já vai estar velho, o Kanté já vai estar velho. O Griezmann Então, também vai mas dar. todos vão jogar, né? O Pogba Ah, também não vai isso a gente dar não tão sabe. lá. Por exemplo, o Kanté eu não garanto que jogue a próxima Não, Copa do mas Mundo. Varane, o Tic. Não, mas então você tirou meio time, velho. Não, Você é, tirou sim, meio time. Mas Tá Pogba falando, vai, Você Griezmann tirou meio vai, time. Você tirou o Kanté, Mbappé acabou a vai. França. Porque, meu, o Kanté foi o cara que deu a cobertura total na Sim, Copa do Mundo Cuidado ali. com a Holanda, viu, Holanda? Cuidado. É, a Holanda é um time que pode vir bem. Tá montando um Holanda time mostrou na Copa, na Liga das Nações aí agora que Cuidado. pode ser que Sei, venha mas dar um aqui não vira nada. A trabalho. Holanda sempre chega. Mas ela foi finalista, ela foi Não, mas finalista quando agora. falou, a Holanda. Cai, Holanda, cai. Ah, cara, eu não coloco. A Holanda tem jovens talentosos, mas na Copa do Mundo, assim, eu não coloco a Holanda, não. O ataque eu acho que bem fraco, bem razoável. Tem jogadores individuais lá. Ah, mas pra Copa do talentosos, Mundo é mas muito cedo a gente é falar. muito cedo, é que eu tava falando. Ah, não, por exemplo, eu vou dar um. Agora eu sou obrigado a concordar com o Guilherme. Agora eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Santos. De repente amanhã pode nascer um Neymar, um Robinho, da vida aí. Dizem Ah, que também lá por no exemplo, Lourenço, lá que vai, não sei. eu acompanho a base do São Paulo. A base do São Paulo tem uns 3 ou 4 ali que vira titular do time principal fácil. Um desses aí não- Se manter o nível, chega na Pô, se seleção. um dos entendeu? 3 desse aí salvar um, por exemplo, que é um Kaká, que vira um Kaká aí, por exemplo. Porra, mas já vai pra seleção. E a gente tem 2009, tem 2020, tem 2019 ainda, tem 2020, tem 2021. Tem um Metade de pedaço 2022. Não, pelo contrário, tem o ano inteiro de 2022, que a Copa do Mundo vai ser no final do ano. Novembro, É. é lá em E ao novembro. contrário do Felipe também, tem jogador que a gente tá citando aí que pode chegar na Copa do Mundo que nem vai. Que cai. Não, definitivamente, sim, entendeu? sim. Perfeitamente. Não, que Matheus, beleza. Aí vem e pega lá um cara do São Paulo, 2 moleques, comendo a bola. O cara não leva pra seleção, cara. Isso que me irrita muito. Não vai Mas levar. depende muito do treinador também, né? E depende Sabe muito nem dos se o time vai patrocinadores, tá lá né? ainda. Não, e eu acho que acima de tudo depende muito do resultado. Por exemplo, a gente está falando aqui de eliminatórias. Vamos dizer que o Brasil começa a eliminatória mal, não consiga um bom resultado nas 3, 4 rodadas inicial da eliminatória. Você tem que ir nos caras que já são firmeza, velho. Você não pode começar a apostar, fazer testinho, porque senão você se ferra e fica Você fora tem que da Copa apostar do no Mundo. começo que dá tempo de Tá recuperar. aí o atrás. Chile, tá aí o Chile. Deixou pra decidir contra o Brasil na última rodada, Entendeu? sentaram na rabiola e não foram pro Copa do Mundo. Eu acho que teste tem que ser amistoso, né? Pegar amistoso, pegar uns caras, não. Eu acho que Copa Mudar do Mundo- totalmente. Não, o time, eu algumas acho que peças na mudar. eliminatória dá pra você fazer teste. Só que assim, você chama 1, 2 jogadores que você quer testar e deixa o cara encostadinho lá. Sim, sim. Aí você pega um jogo igual do Peru, assim, pô, 15 minutos, 20 minutos, tá 3-0, mano, bota os Logo, caras aí e vamos ver o Mas que eu dá, acho que entendeu? Copa O que ele do fez com Mundo o Willian hoje- contra o Peru. Pois o cara que tava contestado, o cara conseguiu fazer um gol ainda. E que gol, né? Copa do Mundo hoje, eu acho que a gente fala sobre Copa do Mundo de 2022, mas eu acho que 2022 ainda tem Nossa, um longo período pela frente ainda. Que eu acho que Copa do Mundo hoje a gente tem que lembrar do futebol feminino. Que eu acho que o futebol feminino hoje a gente fala muito pouco hoje no Brasil. Não só no Brasil, mas eu acho que num contexto, acho que no mundo inteiro. Acho que o futebol brasileiro hoje, acho que foi eliminado aí pela França e tudo mais, mas eu acho que deixou um legado muito, muito importante pro Brasil, que a gente precisa ter mais visão ainda do futebol feminino. Eu vi uma declaração da Cristiane dizendo que o Brasil hoje ele tem que ter mais visibilidade para as ligas aqui nacionais. Que ela deu exemplo do São Paulo, deu exemplo do Santos, que foram sempre. campeões da Libertadores. É, mas olha só, vale lembrar Lembrando que os meninos da Vida tem mais Libertadores do que o Corinthians. Vale lembrar que a partir de 2019 todos os times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro estão sendo obrigados pela CBF a ter um time de futebol Os feminino. times considerados grandes do Brasil já tem, né? essas Não, o coisas. São Paulo, na verdade, só montou por causa da obrigação da Da CBF. obrigação. Ele começou O esse ano. Corinthians tá vindo com uma base aí que tem, acho que 4 jogadores do Corinthians na seleção. Uma foi até cortada de lesão. Na verdade, o São Paulo tem feminino, sim. Tem sim. É o povo que não chama. Sei lá. Você tava falando de visibilidade no Brasil, pega a seleção da França. A seleção da França é espinha dorsal inteira do Do Olympique de Marseille. É Lyon. Lyon. Olympique é a mesma Lyon, coisa. Olympique é o Atual tetracampeão, que foram 4 seguidos da Champions É feminina. a Henry lá aqui, mais uma vez. Não fala esse nome aqui. Henry. destruiu o Brasil. Henry. Ela é foda, Sempre tem um Henry no... Mas eu Sim, acho também. ainda que o Brasil, se a comissão técnica tivesse olhado mais aqui pro Santos
São Paulo, eu acho que teria uma seleção muito mais competitiva do que teve na nossa Cara, Copa. Mas vamos combinar. Ó, atualmente nessa seleção que disputou o Mundial, a gente tem a Letícia, que é goleira do Corinthians, a Mônica, E a Bárbara. que também é do Corinthians, a Poliana, que é do São José, Seleção feminina também é tudo Corinthians, né? a Cristiane do São Paulo e só. Só? As 4 são as únicas 4 que jogam no futebol A brasileiro. Cristiane ainda, você desconsidera porque ela chegou agora. Ela chegou São Paulo. agora Ela no São chegou Paulo. faz uns Ela 3 chegou faz meses. uns 3 meses. Sim. Ela chegou uns 3 meses. Ela tava lá fora ainda. Mas aí eu vou te falar uma coisa. São 4 jogadores. Esse time só rendia na hora que a geração, vamos dizer assim, a geração anterior estava em campo. Formiga, Ou seja, Marta. Formiga, Marta, Cristiane. a Cristiane e a Andressa Alves. Essas 4 mantinham o nível da seleção. Quando essas 4, ou pelo menos uma delas saía de campo, contundiu, não foi? acabou. Não foi ela que se contundiu Foi. feio lá? Acabou. Virilha, Então, joelho. na seleção Coxa. Poxa. teve muitos problemas antes da estreia da Copa do Mundo. A a Marta, gente teve 3 A ou 4 Marta- cortadas da seleção por conta de teve lesão. jogador do A Corinthians Marta cortado. chegou com lesão. A Marta não chegou a 100%, o Cristiano não chegou a 100%, a Formiga pela idade não aguentava jogar Formiga o acho que jogo. tem o quê? 42? 41 anos. 41. Não Não, fino, viu? não conseguia jogar o jogo inteiro 100% que ela Mas joga. Então o técnico Vadão teve muito problema na seleção. Então, mas aí que eu... Mas olha só, naquele pra assunto. mim, o Se grande tivesse problema é o olhado seguinte. mais, dado uma atenção mais, tivesse uma espinha dorsal com essas 4, certo? Ok, Com mas- exceção da Bárbara, que também eu acho que é uma ótima goleira. Ah, não, aí parou. Eu acho que ela é Você uma não gosta ótima dela? goleira. Eu Você acho não ela gosta boa. dela? Eu acho ela Ô, boa. Felipe, Eu acho ela muito estabanada. que uma quebrou, goleira. assim, Ou ela eu sai vivo um muito. erro, Meu, né? não, Você por peraí, exemplo, ó. A Bárbara, falando especificamente da Bárbara, não tô questionando se ela é boa pessoa, se ela é boa jogadora, eu tô analisando o que ela fez no Mundial de 2019. Brasil, E Suécia. não, Brasil e Austrália. Austrália. Ela tomou um gol infantil, a mulher fez um cruzamento, E ela a bola aceitou. entrou, ela aceitou. o cruzamento. Brasil e França, o segundo gol, o 2-1, meu, ela encosta na trave. Aquilo ali, você coloca a mão na trave só pra você ter uma noção de noção. espaço e fecha a diagonal do E a atacante. bola... Olha que ela falhou no gol lá, que ela ela não- no gol lá, que ela Ela foi sair não socando, veio socou. ela não veio tão em cima. Ela esperou o atacante finalizar a bola para poder Eu gosto, fazer o gol. eu gosto muito da lateral esquerda, a Tamires. Eu não sei, Tamires joga joga demais, né? demais. Outra que eu Várias gosto canetas. muito Olha. é a Ludmilla, que corre igual um... Só corre também. Não, mas correria por correria é a Debinha. A Debinha também Ah, fala não, a agora. Debinha é demais. A Debinha Debinha joga. foi o nome desse Mundial. Só tem um problema, a Debinha ela faz o escarcel, Mas só não que ela faz gol. chega na frente do gol e não sabe o que fazer. Era pra gente ter ganho. Era pra gente ter ganho. Na prorrogação, o primeiro gol foi do Brasil. Uma que eu não gosto Era é que pra ela ela ter tá feito o na gol. Não foi na prorrogação, foi no final do tempo normal. Foi no final do Foi no jogo. final, no final do Que tempo sério? normal ela teve 2 chances. A primeira ela se adiantou, ficou impedida, ela chegou a fazer o gol foi anulado. Na segunda chance, ela driblou a zagueira, só que aí no último toque ela adiantou demais, ela teve que dar de bico. E aí a zagueira conseguiu chegar. Foi. Ela veio pra lateral do campo, entrando. Ela é contestada a mesma coisa que contestam o Vinícius Júnior, né? Que Diba não finaliza, não sabe finalizar. Então, mas aí que tá, por exemplo, Vinícius Júnior, tudo bem, eu concordo com você a questão de ele correr e não fazer gol. Mas vamos lá, o Vinícius Júnior, ele tem um time que joga junto com ele. Então o cara, quantas e quantas vezes a gente viu agora, inclusive já no Real Madrid, fazia um escarcel nas defesas dos caras, rolava pro lado. A qualidade estava do lado, o cara sim, ia com empurrar certeza. pra dentro do gol. É isso que tá Quantas faltando. vezes ele salvou o Real É Madrid isso que a gente assim? tá falando. Na seleção feminina, tá faltando essa qualidade. A gente tinha essa qualidade quando tava as 4 mais velhas em campo. Essas 4 saíram, morria o time. Morria mesmo. A gente viu no final lá da França, quando E a a Cristiane se machucou lá. A qualidade não tava 100%, né? Como a Marta vindo em lesão e o Cristiano também não tava 100%. Na verdade, teve pessoas que contestaram a convocação da Marta, né? Ah, mas Muita aí gente- não tem que contestar Não, a Marta. muita gente não queria Por mais. que ela Olha fez? o que eu tô falando, ó. Nesse lance, isso aqui não se faz nunca. Olha aqui, velho. Ela tá encostada na trave. Ali,
a Isso rede aqui é erro de a rede de posicionamento. principiante, cara. Ali, naquela rede curvada, tem uma jogadora da França e mais um cantinho que tem uma jogadora do Brasil. Por mais que a lateral de lá chutasse, ia bater na jogadora do Brasil. É como se a jogadora do Brasil tivesse uma barreira. Ela tinha que se movimentar pro meio da área. Não, aqui ela podia estar aqui. Ela podia estar área. aqui. Mas ela tinha que dar pelo menos um passo pra cá e tipo, estica o braço só pra você encostar na trave, que é o espaço que você precisa. Isso aqui é a noção E de fica espaço. mais Não, pra mas cá. aqui ela Porque, tinha que- meu, ela tinha que atrasar olha a aqui, jogada. não, mas olha aqui onde a bola passou. Olha aqui, ó. Aqui, se ela tá. Mas é isso que eu Se ela falei. tá um passo pro lado, ela encaixava a bola. Ela tinha que estar mais pra frente pra poder anular esse cruzamento. Ela tinha que estar mais pra frente pra ela poder anular. Eu acho que essa Ela falha foi encostou no na primeiro trave. gol, Ela foi. encostou. Foi o primeiro gol. Ela encostou na trave e achou que o tamanho dela seria suficiente pra ela espalmar a Não, bola. então, mas é isso que eu tô falando. O futebol feminino nosso, a gente perdeu uns 2 jogos aqui nessa Copa do Mundo por erro de treinamento. Porque isso aqui quem tem que corrigir é o treinador de goleiro dela. Poderíamos hoje. O treinador de goleiro dela, Exatamente. quando tiver lá no ataque contra a defesa, o cara tem que chegar pra Poderíamos falar, hoje ô, não tá é na assim Copa que do Mundo faz, hoje. entendeu? Poderíamos ainda estar na Copa do Com Mundo. certeza. Se aquelas falhas dela contra a Austrália não tivessem acontecido. Poderíamos ter pegado um outro cruzamento, uma Itália, que hoje é Itália e Austrália. Não, e a gente ganhou da E Itália. a gente ganhou da Itália. E ganhamos bem da Itália, porque a Itália nunca ganhou do Brasil. A Itália nunca ganhou do Brasil. Você pode ver o retrospecto da Itália que ela nunca ganhou do Brasil. Poderíamos ter pegado um jogo mais fácil. Não queríamos ser campeão, porque seu palpite para ser campeão do Brasil hoje, na Copa do Mundo Na da Copa do França. Mundo da França, são 2 favoritos que eu acho. Estados Unidos sempre chega. Mas a sua favorita para ser campeão A França. hoje? Acho que a França é a favorita. Eu fico com a França pelo fator casa. Também, tô isso também. Estados Unidos. Você acha que os Estados Eu Unidos? acho que os Estados Unidos ganham. E eu acho totalmente diferente de duas seleções, Alemanha e Inglaterra. Poderíamos ter um Brasil hoje aí, de repente, um pouco mais numa quarta de final, numa semifinal hoje. Se de repente não tivermos. Não, uma a bem falha da verdade é que esse Mundial começou pro Brasil sem expectativa nenhuma. Zero. A gente vinha de 8 jogos, 8 derrotas. Dois derrotas. Então, assim, todo mundo começou a assistir futebol feminino com aquela expectativa de, pô, vai cumprir tabela. Vai do jeito que for. E ali, o time se mostrou ser capaz de chegar ali, pelo menos numas quartas, numa O semifinal, Brasil talvez. hoje classificou por um casamento de grupos, né? Se é um futebol masculino, o Brasil não teria classificado. Porque para um casamento de É, terminamos em terceiro. Não, o Brasil terminou em Terminamos segundo. em terceiro. Não, terceiro. Fomos em terceiro, terminamos em terceiro. Então, se fosse no futebol masculino, o Brasil já estaria fora. Perdemos um jogo idiota para a própria Austrália. Tomar uma virada, né? Não poderíamos ter perdido com 2-0. 2-0. Jogando bem, jogando Mas bem. é o que eu falei, 2-0. O que aconteceu? O técnico foi e tirou Cristiane, tirou Marta E Formiga. e tirou Formiga. Ah, vamos poupar elas, vamos dar descanso. Tomou Tomou virada. uma virada. Cara, a expectativa, ó, eu acho que pro futebol feminino hoje, acho que não é das umas otimistas hoje, né? É, foi o que a Marta falou na entrevista saindo do jogo, né? As meninas têm que se doar mais. Ah, mas eu Preparo discordo um pouquinho pelo seguinte, a gente acabou de falar que os clubes aqui estão sendo obrigados a montar time feminino e tal. Cara, o A gente Santos tá São Paulo falando- já tinha- A gente está falando de uma eliminação de Não, Copa São do Paulo, Mundo de acesso 2019. Ou seja, a próxima Copa é daqui a 4 anos. Então Mas- tem muita coisa para evoluir, tem muita gente para ser descoberta agora, porque tem muito time fazendo peneira, tem muito time se preparando, se montando agora. Mas aí Eu li- que tá o problema. Eu li uma notícia Já tem hoje. muito time preparado pra isso. E na seleção da França Não, tem mas calma jogadoras tão velhas assim. Na França não, mas por exemplo, a seleção dos Estados Unidos é a última Copa do Mundo dessa Não, seleção. eu acho que a última Copa do Mundo pra eles, acho que já teriam sido a passada. Acho que essa Então, ainda eles limite, é. estão fazendo bem ainda. Acho que eles estão fazendo bem ainda. Dizem na Europa que o Real Madrid tá contratando a Merkel. É, Eu o vi time que esse subiu rumor. pra primeira divisão lá, Eu a vi. partir de julho de 2020, As Galácticas lá. a partir de junho vai se chamar Real Madrid. A Marta tá no parinho, acho que vai contratar, cara. Ah, é o Bom, problema. justiça a Marta não tem pelo menos um patrocinador de material esportivo. Ela né, cara? recusou, você viu? Ela Eu recusou não vi, o eu patrocínio. vi. Ela recusou o patrocínio por questão salarial. Mas foi sacanagem. Foi Se eu feito. não me engano, era pênalti, a top. A Topper, se eu não estiver enganado, eu acho que é a Topper. Ela fez gol, fez Teve uma discussão muito legal em algum programa esportivo que eu não me lembro qual é,
Os caras comprando Neymar, Marta e Pará. Não sei se vocês chegaram a Eu sei ver. qual foi o... Que a Marta hoje, ela não poderia ganhar menos que o Pará. Seleção Sport TV. É, que ela não poderia ganhar menos que o Pará, mas ela não poderia ganhar o mesmo tanto que o Neymar ganha. Ah, não, mas calma lá. Eu acho que isso aí é uma comparação meio ridícula. Roubar a Porque Marta. assim, o Pará, você tá comparando. Se comparar a qualidade de futebol, vai lá. Mas, por exemplo, o Neymar, o salário dele é o estratosférico que é, porque assim, o futebol masculino, vamos dizer, arrecada 100 milhões. Desses 100 milhões você paga 80 pro Neymar e você paga 5 pro Pará. O futebol feminino arrecada quanto? Arrecada 50. Pô, desses 50 você tá pagando 30 pra Marta e tá pagando 2 pra Cristiane. É essa comparação que você tem que fazer. A Marta, com certeza, é um dos maiores salários do futebol feminino. Sim. Agora, você não pode querer equiparar o salário da Marta com o do Neymar, porque são duas realidades completamente diferentes. Futebol masculino, ele já tem uma estrutura, já tem os grandes clubes, já tem grandes patrocinadores, grandes competições, coisa que o futebol feminino não tem. Que ajuda também a arredondar o salário dele. Coisa que o futebol feminino não tem. Notícia legal que parece que a Rede Bandeirante vai transmitir os jogos, né, do Campeonato Brasileiro. Do Brasileiro A Feminino? Band sempre fechou com Sempre o fechou, feminino. sempre fechou. Ele é do Luciano Vaz, sempre Eu acho acompanhou ali. que o futebol feminino hoje, acho que é uma conversa de longo prazo também, porque acho que daqui pra frente a gente vai debater muito sobre o futebol feminino. A gente não sabe, na verdade, como vai ser, né, aqui no Brasil, aceitação, público. Não, se até você pra- for E na Europa o futebol feminino é visto com bons olhos. Você vê a Copa do Mundo da França, como tá lotando os Sim, estados. sim. Então, a gente tem que ver a aceitação aqui no Brasil, né? A gente não sabe como que vai ser a aceitação dos campeonatos brasileiros aqui no Se Brasil. for ver, por exemplo, o Santos é bem assim, a torcida gosta das meninas. Cara. Aí eu coloco uma pergunta. Você sairia daqui pra ir na Vila Belmiro assistir um jogo do futebol feminino do Santos? Não. Você sairia pra ir na Arena Corinthians? Não. Qual o custo, né? O custo-benefício. Então, Se eu morasse lá perto, eu iria. Eu moro aqui, não compensa eu ir É lá o e mesmo ver. exemplo que eu dei aquela hora da Liga Europa, do campeonato europeu lá. A gente não vai sair daqui pra poder assistir lá. Porque você mora lá em Não vai Santos, sair cara, daqui pra é assistir aqui. 20 reais o ingresso, você pega lá um ônibus, chega lá e... Não, aí eu diria. Então vamos mudar o assunto. A gente mora perto de uma cidade que tem um excelente clube de futebol feminino. Já foram campeões, inclusive, da Libertadores de futebol feminino, que é São José. Você já foi alguma vez assistir um jogo de Não, São foi José? também. E o Taubaté também tá com o timão. É, São José principalmente. O São José, se eu não me engano, foi tricampeão. Ou Ele eliminou o duas vezes Santos, o campeão. São José eliminou o Santos. Eu acho que Ah, futebol feminino, a aceitação é pequena, né, cara? era, eu acho. Agora eu acho que Tá tá mais, melhorado. não. Eu não abri o porto pra caramba. O Felipe falou do público lá do jogo da França. Eu vi o jogo da Espanha e Estados Unidos, que acho que os Estados Unidos ganhou de 2-1, se eu me recordo. Tava lotado da torcida da Espanha. Não, eles vão. Lotado. A Holanda também tá bastante gente lá. Boa, boa. Bastante gente lá. Pessoal, eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Importantíssimo pra gente, deixa o like aí, ó, dá o joinha. É importante pro YouTube poder recomendar a gente pra outras pessoas assistirem. Quem não é inscrito, se inscreva, porque tem muita gente que vem, assiste o vídeo e não se inscreve. Recomenda pros seus amigos aí, se possível. Vão vir quadros novos aí. Espero São que uma vocês estreia, vão gostar. Pode deixar que vocês vão gostar. Então tamo aí, pessoal. Geraldino se encerrando hoje. Espero que vocês tenham gostado. Boa Até a noite, é próxima. nóis.